A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez aqui para falarmos um pouco daquilo que Deus propôs em nosso coração. Aqui é Deise Duarte, faço parte da segunda igreja presbiteriana renovada em Olinda, aqui em Sapucaia. Colaboro também com a Escola Bíblica Dominical. E diante de tudo que estamos vivendo, né, dessa pandemia, desse afastamento, do ajuntamento, né, posso dizer que estou com muitas saudades das minhas alunas, né, da outra professora comigo, da irmã Cláudia e de todas as mulheres da Sociedade Auxiliadora Feminina, da comissão. Então são trabalhos que a gente tem em nosso dia a dia e chega um cenário desse, um momento em que a gente tem que realmente se afastar. Mas graças a Deus que existem as redes sociais para a gente usar beneficamente, positivamente, para falarmos umas com as outras, para cultuarmos ao Senhor, para usufruirmos de lives abençoadas, enfim. E hoje eu quero tratar com você sobre algo que nesse momento, no cenário em que estamos vivendo, para muitos é difícil exercitar. Para outros, não. Para muitos, a gente permanece nela, confiantes que Deus vai fazer infinitamente mais, confiantes que Deus vai concluir uma boa obra. E eu quero falar um pouco com você nesta tarde sobre a fé. Como está a tua fé? Como está a tua confiança em Deus? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de tantas palavras contrárias, diante de tantos diagnósticos, diante de tantas informações e notícias ruins que chegam em nossas casas, aos nossos ouvidos. E às vezes a gente se sente impotente, porque não podemos fazer nada mais do que orar, do que permanecer firme em oração, com a nossa fé inabalável. E a fé, amados irmãos, eu observando em um dicionário bíblico, essa fé, ela diz que é uma confiança na lealdade, no saber, na veracidade de alguém. Porém, nas palavras da Bíblia, a gente tem uma definição autêntica, bem verdadeira, não é? E que diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que é um verso bem conhecido, que diz que é a certeza de coisas que se esperam, aleluia, é a convicção de fatos que não se veem. Eu posso esperar, eu posso não estar vendo nada, mas eu tenho que permanecer com a minha fé intacta. Eu tenho que permanecer com a mesma fé, como se tudo tivesse indo bem. Porque às vezes a nossa fé, ela só vai bem quando as coisas estão bem. E nesse momento eu quero te trazer à memória algo. O Senhor Jesus, Ele se deu no madeiro para que eu e você tivesse vida. E isso já é um motivo para eu e você, que estamos com fôlego de vida, nos alegrarmos na presença do Senhor. E continuarmos com a fé inabalável, certos, convictos de que o Senhor aperfeiçoará toda boa obra, todo dom perfeito que Ele prometeu a nós. Eu creio que o Senhor, muito em breve, vai dar uma ordem, vai dar um basta nisso tudo. E nós vamos voltar a congregar, nós vamos voltar a termos as nossas vidas normais. Mas enquanto isso, pega esse teu tempo para adorar o Senhor. Pega a tua Bíblia, vai ler a tua Bíblia.
a tua preciosa Bíblia, que é a palavra do Senhor, foi o que Ele deixou para nós. E eu quero te pedir neste momento que você entenda que, se você puder já pegar a sua Bíblia, e entenda que a fé, existem vários tipos de fé, vamos dizer assim, na Bíblia. A fé ordenada, temos a fé dada pelo Espírito, a fé que produz o amor. A gente vê a unidade da fé, podemos ver o poder da fé, a provação da nossa fé, o combate da fé e a exortação a permanecermos firmes na fé, como também os milagres mediante a fé, que a gente vai falar de um desses milagres daqui a pouco. Mas, para falarmos sobre a exortação a permanecermos firmes e constantes nessa fé, eu queria te pedir para que você pudesse, assim, estar abrindo aí a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, no capítulo 16, o verso 13, que diz assim, 1 Coríntios, verso 13, 16, 13, diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É uma recomendação do apóstolo Paulo para mim e para você. E tem uma outra também. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 1, verso 19, ele diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Aqui ele está falando das falsas doutrinas, do evangelho da graça e do bom combate. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, em qualquer situação que ele estivesse vivendo, ou que ele estivesse passando com os seus amigos, ele sempre exortava a permanecer na fé. Ele sempre falava: permanece na fé. Eu acho muito interessante, muito linda a história do apóstolo Paulo em todas as suas cartas, né, as epístolas, que assim, em sua maioria ele preso, mas ele com a mesma fé, com a mesma persistência, com a mesma confiança. Ai, que lindo! E isso traz para nós inspiração a estarmos sempre permanentes em Deus, na fé que Ele nos ensinou e coloca em nós todos os dias, uma porçãozinha de fé para que a gente não venha assim naufragar. Então vamos falar agora de um milagre. Foram muitos milagres na Bíblia por meio da fé, mas tem um milagre que, quando eu falo dele, eu particularmente me emociono, me chama a atenção esse milagre. Eu acho que foi uma mulher que ela foi alcançada por Jesus através da sua fé em silêncio, porque Deus conhecia aquela mulher. Veja que história linda. Esta história, a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela não tinha nome. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver o nome desta mulher relatado. Eu amo demais essa história. E essa história ela é registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Marcos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 20, diz assim, o 20 ao 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher, ela ficou sã
Esse é o primeiro evangelho que cita a história dessa mulher. Depois a gente pode ver lá em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, que diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aleluia. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Ai, que lindo. Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Se nós tivéssemos, aleluia, diariamente essa lembrança de que Deus, ele é tão poderoso, ele pode fazer tanto por mim e por você, a gente colocaria mais a nossa fé em ação, a gente confiava mais. A gente não trocava nenhum outro momento do que estar em sua presença. Aleluia. E o terceiro evangelho sinótico é lá em Lucas, no capítulo 8. Glória a Deus. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo lhe se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Essa mulher, ela não tinha nome. Essa mulher, ela não era reconhecida. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava indo a caminho da casa de Jairo. Para muitos, a filha de Jairo já estava em estado terminal. E Jesus tinha sido solicitado para fazer aquele milagre lá na casa de Jairo. Mas no caminho a mulher se encontrou com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esta mulher provavelmente ela era da cidade de Cafarnaum. E há 12 anos, até se encontrar com Jesus, ela sofria dessa hemorragia. Era um fluxo ininterrupto. Aquela hemorragia deixava essa mulher debilitada fisicamente, deixava essa mulher debilitada mentalmente, deixava essa mulher escanteada,
Essa mulher, ela sofria mais do que tudo, porque imagina, sem contar a lei mosaica. Lá em Levítico, no capítulo 15, verso 19, diz exatamente assim. Deixa eu ler aqui para vocês. Levítico 15, 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Ele está falando aqui, ó, em Levítico está dizendo que se for o fluxo costumeiro do corpo, ou seja, a menstruação, que é aquela regra que vem mensalmente, ela já está ali tida como imunda. Ela já é lançada fora do arraial. Imagina a mulher há 12 anos com fluxo de sangue ininterrupto. E eu costumo dizer que essa mulher, ela já era alvo de um milagre. Deus já tinha algo muito lindo na vida dessa mulher. Porque naturalmente, nenhum ser humano conseguiria sobreviver sangrando durante 12 anos. Além de toda a sua situação psicológica, além de toda marginalização, porque ela era colocada à margem da sociedade, além de tantos sofrimentos, tantas debilidades que essa mulher passava, ela estava perdendo sangue, e sangue é vida. Então, provavelmente, essa mulher, ela já estava morta. Mas Deus já tinha algo lindo na vida dessa mulher. Ou seja, o milagre foi visto no momento em que ela tocou a orla do Senhor. Porém, o milagre começou a ser exercitado nela desde o momento que Deus, aleluia, a viu sofrendo e começando com aquela enfermidade. E eu acho que ele olhou para ela e disse: você vai sofrer, mas você vai conseguir, por meio da sua fé. Você é alvo do milagre. Aleluia. Você tem alguma história para contar de superação, de fé? Você já provou do milagre do Senhor? Ou você está esperando por um milagre? Se estiver esperando, não desista. Porque o mesmo Deus que curou aquela mulher é o mesmo Deus que pode derramar sobre você uma cura. Não sei se interior, não sei se física, mas a cura que você precisa, Deus tem. Aleluia. Então, o fluxo de sangue a tornava impura, segundo a lei mosaica, como acabamos de ler. E aquela mulher, ela enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Ela era impedida de adorar. Tudo que tocava era visto como imundo, inclusive a cama que ela dormia, a cadeira que ela sentava, as coisas que ela tocava, tudo que ela pegava. Se ela pegasse, era impuro. A roupa que ela vestia era impura. Tudo era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda, gastou tudo que tinha com médicos, com tratamentos, aqueles que eram disponíveis para ela naquela época, mas ela não encontrou melhoras. Não encontrou. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Ai, meu Deus, imagina a solidão que aquela mulher passava, desprezada, acompanhada de vergonha. Aquela mulher sofreu demais, amados. Ela queria ter permanecido anônima, mas Jesus pergunta: quem me tocou? E mesmo os discípulos achando que era uma pergunta sem sentido, porque Jesus sabia que alguém havia tocado a ele. Jesus sabia. Como homem, ele sentiu alguém tocando nele. Aleluia.
Mas como Deus, ele viu que alguém não tocou simplesmente com as mãos, mas tocou com a fé. Tocou ele com a alma. Como o homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque diferente, a um toque de fé, um poder curador, um poder de cura havia saído dele. Ele disse: saiu virtude de mim, eu senti. Glória a Deus. Jesus, ele não garantiu apenas que a saúde dela fosse restaurada, amados. Mas ele também garantiu que a sua vida social e religiosa fosse restaurada. Jesus, ele garantiu quando ele disse: a tua fé te salvou. Vai em paz. Ser curada do teu mal. Aleluia. E ele pergunta para mim e para você nesse momento: será que tem algo em nossas vidas que precisa de uma intervenção de Deus, que aos meus olhos e aos seus olhos é impossível? Deixa eu te dizer uma coisa: coloca a tua fé em ação. A tua confiança em Deus, coloca em ação. Porque Ele pode fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina. Talvez você esteja pedindo algo ao Senhor e Ele está preparando algo bem melhor e você não esteja entendendo. Aleluia! Foi necessário a mulher passar 12 anos. Foi o tempo que Deus determinou para ela. 12 anos. Sabe? Mas no final, a obra foi completa. Aquela mulher, ela foi... Aleluia, ela foi atingida pelo milagre de Deus. Ela foi vítima, através da sua fé, de um dos maiores milagres contados em toda a Bíblia. Primeiro porque ela permaneceu viva durante os 12 anos de enfermidade. Aleluia! E antigamente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha as medicações, os hospitais, os profissionais para nos ajudar. Foi Deus intervendo em sua situação, em sua história. E após 12 anos, no dia que o Senhor marcou para liberar cura para aquela mulher, ela foi atingida pelo milagre do Senhor. Ela foi atingida pelo favor de Deus. Continua confiando, continua crendo, continua persistente em oração, continua clamando que o milagre virá. Amém? Eu não sei o que é que você está precisando nesse dia. Eu não sei o que é que você tem pedido ao Senhor em meio a tudo isso que estamos vivendo. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele faz. Amém? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele faz. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Que Deus te abençoe e que você prossiga de fé em fé, sem retroceder, de fé em fé. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente. Mulher de fé, é incansável na esperança, traz da lembrança o bem de Deus.